like for us to turn again tonight to Matthew chapter 6. Gostaríamos que abríssemos novamente em Mateus capítulo 6. Matthew chapter 6 verses 9 and 10. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Pray then in this way: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. And now over in Revelation chapter 11. Agora Apocalipse capítulo 11. Revelation 11:15. Apocalipse 11, versículo 15. And the seventh angel sounded, and there arose loud voices in heaven, saying, The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord, and of his Christ, and he will reign forever and ever. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do Senhor, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Let's pray. Amém. Vamos orar. Lord, what an honor it is to be in the presence of the King. Senhor, que honra é estar na presença do Rei. We're thankful that we don't have to stand afar off. Nós te agradecemos porque nós não precisamos ficar à distância. We're thankful there's not a barrier between us. Nós agradecemos porque não existe uma barreira entre nós. But Lord, in your great love, you have brought us into your presence. O Senhor, no seu grande amor, nos trouxe a sua presença. There was nothing that we had to offer you, Não havia nada que pudéssemos oferecer a Ti, but you offered us so great a salvation. mas o Senhor nos ofereceu uma tão grande salvação. We return with worshipful hearts. Nós agradecemos isso com um coração cheio de gratidão. And Lord, we are so humbled tonight E, Senhor, nós nos humilhamos nessa noite, that the King of Kings and Lord of Lords would desire for us to dwell with him. que nós somos humilhados por saber que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deseja habitar em nós, That we would be at home together. para que nós estejamos juntos no seu lar. What a blessing. Que bênção isso é! And Lord, we're thankful too for this great work that you're doing. E também nós te agradecemos essa grandiosa obra que tu estás This fazendo. great work of transforming us into your image. Essa grande obra de nos transformar à tua imagem. And as we have this opportunity tonight, Ao termos essa oportunidade nessa noite, we pray that you would have a great freedom within all of our hearts nós oramos para que o Senhor tenha uma grande liberdade nos nossos to corações, touch things that need to be touched, para tocar nas coisas que precisam ser to tocadas, shine your light in the midst of the darkness, para que o Senhor brilhe a sua luz no meio da escuridão and to allow us to see more and more of your majesty. e que o Senhor nos permita vermos mais e mais da sua majestade. Oh, thank you. You are the majestic one. Obrigado porque tu és o majestoso. And we bow before you in worship tonight. E nós nos dobramos, nos rendemos diante de ti em adoração. In thy name we pray. Em Amen. teu nome nós oramos. Amém. As we've been sharing together, we know it's upon the Lord's heart to return. Como nós temos compartilhado nesses dias, está no coração do Senhor a sua volta. We know that he desires to come and that his kingdom would be established. Nós sabemos que Ele deseja voltar e que seu reino seja estabelecido. But he's also wanting us to enter into the joy of the kingdom in these days. Mas Ele também deseja que nós desfrutemos das alegrias do seu reino nesses And dias. we're thankful through the power of the cross. E nós somos gratos que através do poder da cruz, As we deny ourselves, ao negarmos a nós mesmos, we can experience every day the life of the King. nós podemos experimentar a cada dia a vida do Rei. And every time we have that little touch of him, E todo dia que nós temos um pequeno toque dele, it creates within us a hunger. e isso cria em nós uma fome. It creates within us a desire for more and more of him.
cria em nós um desejo mais e mais profundo por The Ele. more we taste of Him, Quanto mais nós experimentamos we dele, see that all of the delicacies and everything of this world are nothing, nós vemos que todas as delícias desse mundo são nada. and He becomes the desire of our heart. E Ele se torna o desejável dos nossos corações. We are so thankful that one day, Nós somos tão gratos que um as we dia, read in Revelation, como nós lemos aqui em the Apocalipse, kingdom of this world will become the kingdom of our Lord, o reino deste mundo se tornará o reino do nosso Senhor. and that Christ will reign forever and ever. E Cristo reinará para sempre. And we're thankful too E nós também somos that gratos our Lord is desiring that His people would prepare the way for the return of the King. que o Senhor deseja que o seu povo prepare um caminho para o estabelecimento do seu reino. The question we've been considering, E a questão que nós temos considerado, will we be those that are helping His return? será que nós seremos aqueles que estarão ajudando-os na sua Are we volta? hastening His return? Será que nós estamos apressando a sua volta? Or are we actually delaying His Ou return? será que nós estamos retardando a sua volta? Will we be those that have been allowed Him to train us to rule and reign with Him? Será que nós somos aqueles que estão permitindo que Ele nos treine para governar e reinar com Ele? What a privilege we've been brought into. Que privilégio nós temos! As we've been considering this matter, we've been using the example of David's mighty men. Ao considerarmos esse assunto, nós estamos usando o exemplo dos valentes de Davi, Because it shows us this principle of discipleship. porque nos mostra esse princípio do discipulado, How the disciple becomes as his master. como os discípulos se tornam igual ao seu mestre. And we're thankful we have the life of the master within us. E nós somos gratos que nós temos já em nós a vida do mestre. Daily as we deny ourselves, E quando nós nos negamos diariamente, take up our cross and follow Him. nós tomamos a nossa cruz e o seguimos. He can do this wonderful work of preparation. Ele pode fazer essa obra maravilhosa de preparação. We're thankful how as we look at David and his mighty men, Nós somos gratos que ao olharmos para os valentes de Davi, we don't see the Lord choosing the mighty ones of this earth. nós não vemos o Senhor escolhendo os poderosos dessa terra. But let's look back at 1 Samuel 22. Vamos olhar de novo lá em 1 Samuel, capítulo 22. We see the ones the Lord chose to use with David. Nós vemos aqui aqueles que o Senhor escolheu para Davi usar. And this is a picture of ourselves. E esse é um quadro de nós mesmos. When we are first saved, Quando nós fomos we salvos, come to the Lord in this condition. nós viemos ao Senhor nessa And He condição. receives us as we are. E Ele nos recebeu como nós And He estávamos. brings us into this so great a salvation. E Ele nos trouxe essa tão grande salvação. Hopefully, as we read these verses, Quando nós lermos esses versículos, we won't think these verses are describing other people. felizmente, tomara que nós vejamos esse versículo não como descrevendo outras pessoas. We will see they're describing us. Nós vamos ver que aqui nós é que estamos sendo This is descritos. who we are without Christ. Esse somos nós sem Cristo. As we look at 1 Samuel 22, Vamos olhar para 1 Samuel 22. it says, So David departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his brothers and all his father's household heard of it, they went down there to him. And everyone who was in distress, and everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him, and he became captain over them. Now there were about 400 men with him. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. And we're so thankful that as we've been looking through the scripture, E nós somos tão gratos que ao olharmos nas Escrituras, as these ones came to David, quando esses daqui se ajuntaram a Davi, they responded to the training that David put them through. eles responderam ao treinamento pelo qual Davi fez eles passarem. And we see as they went through this process, E nós vemos que eles passaram por aquele the processo. Lord was doing a great work, E ao passarem por aquilo, o Senhor estava fazendo uma grande obra. transforming them just from this
transformando eles disso into those mighty men that can rule within his kingdom. naqueles homens valentes que podiam reinar com ele no seu reino. And we want to look at these tonight. Nós vamos olhar para esses homens nessa As noite. they are there later, much later in David's life. Quando eles estavam ali muito mais tarde na vida de Davi, As they're there getting ready to transfer this kingdom. eles cresceram para ser transferidos a ele o reino. The Holy Spirit summarizes them for us. O Espírito Santo nos faz um resumo a respeito In deles. 2 Samuel 23. Em 2 Samuel, capítulo 2 Samuel 23. 23. Now it's interesting as we come to this list of mighty men, É interessante quando nós chegamos nessa lista dos homens valentes, unknown by the world. que eram desconhecidos pelo mundo. But now, as they have responded to the training of the Lord, Mas agora, depois que eles haviam respondido a todo o treinamento do Senhor, as it says in verse 23, in chapter 23, verse 8, é como é dito aqui no capítulo 23, versículo 8, these are the names of the mighty men. aqui é dito, são estes os nomes dos valentes de Davi. And what is so encouraging for us E o que é tão encorajador para nós is that the Lord notices each one individually. é que o Senhor citou cada um deles individualmente. Yes, He uses them together, E sim, ele usou eles juntos. but they're not just a nameless group. Mas não era um grupo sem nome, de pessoas sem He nome. knows each and every one by name. Ele conhecia cada um deles pelo seu nome. And He knows the life of each and every E one. conhecia a vida de cada um And He deles. can testify of the faithfulness of each one. E ele podia testemunhar da fidelidade de cada um deles. What a precious thing this is. Que coisa preciosa é essa? Because the Lord looks at us the same way. Porque o Senhor olha para nós da mesma maneira. We're thankful we are the church. Nós somos gratos que nós somos a We're igreja. thankful we're the body of Christ. Nós somos gratos que somos o corpo de We're thankful Cristo. we're the house of God. Nós somos gratos por sermos a casa de We're Deus. thankful we're the family of God. Nós somos gratos que somos a família de But the Deus. Lord sees beyond that. Mas o Senhor vê além disso. And He notices each and every one of us individually. E Ele nota cada um de nós Because individualmente. in His great love, Porque no seu grande amor, there was a point in time houve um momento no tempo when He called us by name. que Ele nos chamou pelo nosso nome. Come unto me, and I will give you rest. E Ele disse, vinde a mim, que eu vos darei descanso. And daily He still calls us by E name, diariamente Ele nos chama pelo nosso that nome, we can be trained of Him. para que a gente seja treinado por Ele. Now, it's interesting as we look through this chapter. É interessante que ao olharmos por esse capítulo aqui, It's interesting who is listed here, é interessante quem é citado aqui. and it's also interested who is not listed. E também é interessante quem não é citado aqui nesse capítulo. There's one man that was very active in David's life. Havia um homem que foi muito ativo na vida de He was Davi. commander of David's army, Ele era o comandante do exército de Davi. and yet he's not listed here. E mesmo assim o nome dele não está aqui nessa lista. That's a Joab. E foi Joabe. We know if you look at the history of Joab, E se nós olharmos para a história de Joabe, how did he become commander of the army? como ele se tornou o comandante daquele exército? David looked around at his men Davi olhou para todos os seus as homens they were getting ready to capture Jerusalem, quando eles estavam prontos para capturar and Jerusalém. David said, "Whoever kills the Jebusite first will be commander." E Davi disse assim: aquele que primeiro matar os jebuítas será o meu comandante. And this gives us a little glimpse Isso- into the character of Joab, E isso nos dá um pequeno vislumbre do caráter de Joabe. because we will notice throughout his life, Porque nós vamos notar que pelo toda a sua vida, Joab is not motivated by his master's interest, que Joabe não era motivado pelos interesses do seu but mestre. over and over again he's motivated by his own self-interest. Mas uma e outra vez ele foi motivado pelos seus próprios interesses He egoístas. sought position, Ele viu uma posição, he sought power, ele viu um poder, he sought prestige. ele viu um prestígio. And when somebody got in his way, E quando alguém entrava no seu he caminho, killed him. ele matava. And even if David said, "Don't kill this person," Mesmo quando Davi dizia, não mate essa pessoa, Joab killed him. Joabe ia lá e matava. He killed ones like an Abner Ele matou a Abner, por exemplo, out of pure revenge.
por vingança pura. He killed ones like a Uriah. Ele matou, por exemplo, He Urias. killed others that David was going to bring into the place. David was going to replace Joab as the commander. Davi ia colocar outra pessoa no lugar de Joabe. Joab killed him. Então, quando Joabe via isso, Joabe ia lá e matava. Remember the son of David who rebelled against him? Vocês se lembram no filho de Davi que se rebelou contra ele? Absalom. Absalão? David gave orders, do not kill Absalom. Davi deu ordens, não matem Absalão. But Absalom was a threat to Joab. Mas Absalão era uma ameaça para Joabe. And Absalom killed him. Então Joabe foi lá e o matou. We see Joab always looking for his own self-interest. Então nós vemos que Joabe sempre estava atrás dos seus próprios interesses. Yes, at times he was helpful to David. Sim, em alguns momentos ele foi de grande ajuda para Davi. At times it appears he did so much. E aparentemente parece que ele fez externamente tantas But coisas. the Lord is looking at our heart and our character. Mas o Senhor está olhando no coração e para o caráter. Where does Joab end up? Onde acabou Joabe? At the end of David's life, No fim da vida de Davi, David is very, very old. quando Davi era muito velho And he's getting ready to die. e ele estava pronto para morrer, And we know from the story how Solomon was to be the next king. nós sabemos que na história Salomão seria o próximo rei. But another one of David's sons tried to become king. Mas outro dos filhos de Davi tentou ser rei antes disso. His name was Adonijah. O seu nome era Adonias. And he tries to become king in Solomon's place. E ele tentou ser rei no lugar de Salomão. And different ones go and follow Adonijah. E diferentes pessoas seguiram And they're Adonias proclaiming him as king. e o proclamaram como rei. Where was Joab? E onde estava Joabe nisso? Joab was with Adonijah. Joabe foi e seguiu Adonias. Where were the mighty men? Onde estavam os valentes? The mighty men were with Solomon. Os valentes permaneceram com Salomão. They knew their master's heart. Eles conheciam o coração do seu mestre. Joab saw another opportunity for power. Mas Joabe viu outra oportunidade para ter poder. He didn't really have the vision of his master's heart. Ele, na verdade, não tinha a visão do coração do seu He mestre. was serving himself. Ele estava servindo a si mesmo. At the end of his life, E no fim da sua vida, he ends up being killed by one of David's mighty men. ele acabou sendo morto por um dos valentes de Davi. He had an opportunity for so much. Ele tinha oportunidade para realizar tanta But coisa, because of his own self-interest, mas por causa dos seus interesses próprios, he received his reward in his life, ele recebeu a sua recompensa na sua vida, but not in the kingdom of David. mas não no reino de Davi. He wasn't serving in that kingdom. Ele não serviu naquele reino. He ended up being cut short. Ele morreu antes disso. He really didn't fully enter into all that God would have him to be. Ele não experimentou plenamente tudo o que Deus queria que ele fosse. So as the Holy Spirit records the mighty men, Então, quando o Espírito Santo registra aqui os homens valentes, Joab is not recorded. Joabe não está registrado aqui. There's a lesson for us. E aqui está uma lição para nós. Again, whose interest are we seeking? Então, de novo, de quem nós estamos buscando os May interesses? we have the heart of the King motivating us. É que nós tenhamos o coração do nosso rei nos But motivando. let's look at some of these that are mentioned here. Vamos olhar alguns desses que são mencionados aqui. As we look at verse 8. Ao olharmos no versículo 8, Now none of these men have simple names. nenhum desses homens tinham nomes fáceis, simples. In order to be a mighty man, Para que fosse um homem valente, you've got to have a complicated você tem name. que ter um nome complicado, tá aqui. Nobody knows how to pronounce these Ninguém names. sabe como pronunciar esses nomes, nem eu, So irmãos. however you say it, that's okay. Então, como que a gente disser, tá bom. So as we look at verse 8, Então vamos olhar para o versículo 8. so these are the names of the mighty men who David had. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josheb-Basshebeth, a Tekomonite, chief of the captains. He was called Adonai the Eznite because of 800 slain by him at one time. Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal de 3, este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez.
This is an amazing testimony. Esse é um maravilhoso testemunho. There's not much recorded about this one. Não existe muita coisa registrada sobre esse homem. Kind of one sentence. Mas numa sentença, And it says he slew 800 men. é dito que ele matou de uma vez só 800 homens. That's an amazing testimony. Esse é um testemunho surpreendente. Because most of us, if we saw 800 men, Porque na maioria de nós, se nós víssemos 800 homens, which way would you run? para que lugar você correria? Would you run straight ahead? Você correria em direção a eles? No, he ran straight ahead. Ou fugiria? Ele foi direto até In eles. this one, we see what we could call uncalculating love. E é como nós podemos chamar de um amor que não tem, que você não calcula. Regardless of the Incalculável. circumstances that he was surrounded by, Apesar das circunstâncias que o cercavam, he had learned from David ele aprendeu de Davi that the Lord was king of their life. que o Senhor era o rei da vida And deles. just as he had delivered them many times from the hand of Saul, E da mesma forma que o Senhor havia os libertado através da mão de Davi tantas he vezes, knew the Lord could deliver him. da mão de Saul, eles sabiam que o Senhor poderia também libertá-los. He knew that he was in this place, Eles sabiam que eles estavam naquela posição and God was calling him to fight. e naquele lugar, e o Senhor estava chamando para lutar. And he had, without the encouragement of others, E sem o encorajamento de it outros, sounds like he's by himself. parece aqui que ele está por si mesmo, sozinho. Maybe everybody else did leave, Talvez os outros fugiram, but he had a confidence. He had learned of the Lord. mas ele aprendeu do Senhor a ter confiança, uma And he confiança. stood his ground. E ele tomou posição. And as he took that step of faith, E quando ele deu aquele passo de fé, the power of God came down o poder de Deus veio sobre ele. and slew this 800. E ele matou aqueles 800 We're homens. thankful that as we see ones in their lives take steps, E é interessante quando nós vemos essas pessoas na nossa vida tomando passos de fé in circumstances that are overwhelming, em circunstâncias que são tão pesadas. we see as they take that step of faith, E nós vemos pessoas dando passos de fé. it releases the power of God to come in a mighty way. Isso faz com que o poder de Deus venha sobre eles e eles andem de uma maneira poderosa. There are many wonderful testimonies of this through church history. E existem maravilhosos testemunhos disso através da história da igreja. There's a group of dear Christians before the Reformation. Existe um grupo de queridos irmãos antes da Reforma. I'll test her now. Yeah, let's see. I did not forewarn you of this. They're called the Waldensians, or the Valdo. Que eram chamados de os valdenses. And they lived in the mountains of where Italy and France were together. E eles habitavam nas montanhas entre a Itália e França. And they were living in the simplicity of the Lord. E eles viviam na simplicidade do Senhor. When you read the stories of them, Quando você lê a história desses irmãos, they gathered in homes. eles se reuniam em casas On the Lord's day, no dia do Senhor. they gathered around a simple table. Eles se reuniam em torno de uma mesa simples, They had a comum. cup. E tinha um They cálice. had a loaf. E tinha um pedaço de pão. And they remembered their Lord. E eles se lembravam do seu Senhor. Much as we did this morning. É como a gente fez aqui nessa manhã. But the Catholic Church hated them. Mas a Igreja Católica odiava And the eles. Catholic Church was always trying to kill them. E a Igreja Católica sempre procurava matá-los. And it's tragic how many laid down their life for the Lord. E é trágico como muitos deles deram a sua vida por causa do But Senhor. also at various times we see how as they were putting their faith in the Lord, Mas nós vemos em muitas vezes quando eles colocavam a sua fé no Senhor, the Lord came in and delivered them. o Senhor vinha e os libertava, os As livrava. we said, they lived in the mountains. Como nós dissemos, eles moravam lá nas And there montanhas. was this one battle where the army of the Catholic Church was chasing E them. houve uma batalha em que o exército da Igreja Católica veio And persegui-los. they were chasing them up the mountain. E estava perseguindo eles naquelas montanhas. Now these mountains are really high. E eram montanhas muito altas. And so as they're getting closer to the top, Então, quando eles estavam se aproximando lá do alto delas, they're running out of opportunity. They don't know where to hide. eles estavam fugindo e foram lá para cima e não sabiam mais onde se esconder. There were about 75 believers Eram 75 crentes, mais ou menos.
with some women and children with them. Havia algumas mulheres e crianças junto com And eles. the army of the Pope is coming up this mountain. E o exército do Papa começou a subir aquela montanha. And they fell to their knees. E eles se ajoelharam, aqueles And irmãos. they said, Lord, the battle is not ours. E eles disseram assim: Senhor, a batalha não é The nossa. battle is the Lord's. A batalha é do Senhor. And at that moment, E naquele on momento, a clear day, num dia muito claro, all of a sudden, de repente, a whole lot of clouds came into the mountain. começaram a surgir muitas montanhas, muitas nuvens ao redor daquela montanha. And you couldn't see in front of your face. E aí eles não podiam ver um palmo diante do seu nariz. And because the Pope's army was not experienced in the mountain, Porque também o exército do Papa não tinha experiência naquelas montanhas, hundreds and hundreds of them fell off. milhares deles caíram da montanha. And the others tried to go back down. E outros tentaram fugir e descer. The ones that lived in the mountains, Mas aqueles que moravam na montanha, they knew not to move. eles sabiam como se mover. They held their ground. Eles permaneceram You could firmes. say they found a place of abiding in Christ. Eles, aqueles irmãos, acharam um lugar de permanecer em Cristo And the firmes. Lord won a great victory. E o Senhor ganhou uma grande vitória. It looked totally beyond themselves. Foi algo além deles mesmos. But as they took a step of faith, Mas quando eles deram aquele passo de fé, God won a great victory. Deus deu uma grande vitória. As we see in this one mighty man, E nós vemos aqui com esses valentes. we don't know the details of the story. Nós não conhecemos os detalhes da história, By faith, mas pela the fé, Lord was able to win a great victory. o Senhor foi capaz de ganhar uma grande vitória através deles. Times in our lives when we look out and it's overwhelming odds against us. Existem momentos nas nossas vidas quando nós olhamos ao redor e vemos que tudo é muito pesado. When it seems like the flood is trying to wash everything away. Quando parece que a correnteza está levando tudo embora. May we have that faith to just stand. Que nós tenhamos essa fé de somente permanecermos And it firmes. says, stand and see the salvation of our God. Permanecer firmes e vermos a salvação do nosso Deus. Release His power to come in. Para que Ele mande o seu poder para nos libertar. And the Lord wins a great victory. E assim o Senhor ganhará uma grande batalha, uma grande vitória para nós. Now as we look at the next man, Vamos olhar para o próximo homem, in verses 9 and 10. nos versículos 9 e It 10. says, and after him was Eleazar, the son of Dodo, the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines who were gathered there to battle. And the men of Israel had withdrawn. He arose, struck the Philistines until his hand was weary, and clung to the sword. The Lord brought about a great victory that day, and the people returned after him only to strip the slain. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. In this dear one, we see persevering love. Nesse querido e amado, nós vemos um amor perseverante. As the Philistines were coming in upon them, Quando os filisteus estavam vindo sobre eles, what did all the contra men of eles, Israel do? o que todos os homens de Israel fizeram? It says they withdrew. Aqui é dito que eles voltaram, eles saíram, eles fugiram. But this one, Mas aquele homem, again, he stood there. ele permaneceu firme ali. And he says he stood there E diz ali que ele ficou ali. in the midst of the battle, E no meio da batalha, where the people of God were in confusion and fear, e quando o povo de Deus estava em confusão e medo, he stood. mas ele permaneceu ali firme. Isn't that the testimony of Paul? Esse não é o mesmo testemunho de Paulo? Paul said, all deserted me. Paulo também disse, todos me abandonaram. But Paul stood
Mas Paulo permaneceu firme. And when Paul stood, he testifies, the Lord stood with me. E Paulo testemunhou também, o Senhor também permaneceu comigo. And he stands there in utter exhaustion. E esse irmão aqui, esse valente, permaneceu ali exausto. He becomes so weary. E ele ficou tão cansado And he's standing there holding that sword. que ele ficou em pé ali segurando aquela espada. We're unable to separate him from his weapon. E que ele ficou incapaz de desgrudar a espada da sua mão. I don't know if you've ever been working with an instrument, Eu não sei se você já trabalhou com um a instrumento, hammer or anything. um martelo ou outra coisa, As you work with it, it's like your hand becomes attached to it. e que você trabalha tanto com aquilo que a tua mão parece que fica grudada com ele. And finally, you have to almost peel your fingers off. E finalmente você precisa tirar cada dedo para tirar aquele His martelo. hand, in the midst of this battle, his hand clung to that sword. Aquele homem, no meio da batalha, sua mão se prendeu na No espada. matter how bad it got, nothing was going to separate him Não from his weapon. importava quão feia a coisa ficasse, nada ia separar ele da sua espada. And what is this a picture of to us? E que quadro é esse para In nós? the midst of the battle we're in, No meio da batalha que nós estamos, what is our sword? o que é a nossa espada? We know it's the Word of God. Nós sabemos que é a palavra de And Deus. everything in this day and time is trying to separate us from the Word of God. E tudo nesse tempo que vivemos está tentando nos separar da palavra de But the Deus. more we're in this battle, Mas quanto mais nós estamos dentro dessa the batalha, more we need that Word of God. mais nós precisamos dessa palavra, da palavra de Deus. Many attacks against the Word. Existem muitos ataques contra a palavra. And how we see this, we hold fast to it. Mas como nós ficamos? Nós nos apegamos a ela. We have a stamina by His grace. By His grace, we have a stamina. We have endurance. Ok. Pela sua graça, nós temos uma perseverança. And we have that spirit of a Gideon. E nós temos um espírito de Gideão. Remember when Gideon was pursuing those ones? Vocês se lembram quando Gideão começou a perseguir aqueles homens? It's a wonderful testimony of the days that we're living in. É um maravilhoso testemunho desses dias que nós It vivemos. says that Gideon was weary yet pursuing. Ali é dito que Gideão estava exausto, mas ainda perseverava. Now Perseguia. these days we're living in, we become very weary. Nesses dias que nós vivemos, nós ficamos muito cansados. Because we know the enemy is trying to wear out the saints. Porque nós sabemos que o inimigo está tentando cansar os But santos. praise God, even though we are weary, Mas graças a Deus, mesmo que nós estamos exaustos, by His grace we can continue on. pela sua graça nós podemos prosseguir. Weary yet pursuing, holding on to our weapon. Cansados, exaustos, mas ainda prosseguindo, segurando a sua espada. And as he stood there in the midst of these ones, E esse homem, quando ele ficou ali no meio daqueles outros, there's this marvelous testimony. existe aqui um maravilhoso testemunho. It said, and the Lord wrought a great victory. Diz aqui, e o Senhor trouxe uma grande vitória. This one wasn't drawing attention to himself. Esse homem não estava trazendo atenção para si mesmo. He didn't say, oh, I won a great victory. Ele não disse, eu tive uma grande vitória. Because as they saw him, they saw the Lord. Porque quando os outros viram ele, viram, na verdade, o He Senhor. was fighting the battle of the Lord. Ele estava lutando as batalhas do Senhor. And standing there in all the goodness the Lord had provided. E permanecendo lá com toda a provisão da bondade de Deus que havia provido a ele. And then how do all the people respond? E como todas as outras pessoas responderam a isso? After all the battle is over, Depois que acabou toda a batalha, everything is peaceful again. e quando tudo se tornou em paz It novamente, says all the people return and they get the spoils of the battle. é dito aqui que todas as outras pessoas voltaram e pegaram os despojos. He doesn't say, no, this is mine. Ele não disse assim, não, isso daí é meu. Because he was fighting the battle of the Lord's. Porque ele estava lutando as batalhas do Senhor. And all benefited from his labor of love. E tudo que beneficiava esse trabalho do amor dele, He wasn't doing it for himself. era para o Senhor, porque ele não estava fazendo para si He mesmo. was doing it for the people of God. Ele estava fazendo para o povo de Deus. And many of the battles that we go through today, E muitas batalhas que nós enfrentamos hoje, we might be those that are on that front line in battle. talvez nós sejamos aqueles que estão na linha de frente da But as the batalha. Lord wins the victory, Mas quando o Senhor efetua uma vitória, many others can enter in. muitos outros podem desfrutar dela. And what is our attitude toward them?
E qual que deve ser a nossa atitude com relação a eles? Do we look upon them as brethren? Será que nós vamos olhar para eles como irmãos? We say, no, 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 we did all the fighting. Não, não, não. Vamos dizer assim, nós é que lutamos. We deserve more. Nós merecemos mais. We remember that story back in Ziklag. Nós lembramos daquela história lá em Ziklag. How there were certain ones who thought they deserved more. É como alguns que seguiam Davi achavam que mereciam mais. They had gone out into this battle and recovered everything. Eles foram lá para a batalha e recuperaram tudo. And they thought because of their service, E eles acharam que por causa do seu serviço, they were entitled to more. eles mereciam mais. And this is a great temptation, brothers and sisters, that we'll face as we go on in the Lord. E isso é uma grande tentação que nós enfrentamos quando nós caminhamos no Senhor. This becomes very practical within our life together. E isso se torna muito prático na nossa vida juntos. Some of us who, as we serve, we think we deserve more. Alguns de nós que servimos achamos que merecemos mais. But why are we serving? Mas por que nós estamos servindo? We're serving for His entire body. Nós estamos servindo para o seu inteiro corpo. We're serving for the people of God. Nós estamos servindo para o povo de We're Deus. serving for His interest. Nós estamos servindo para interesses dele. And as whatever we are able to enter into, E em tudo que nós formos capazes de adentrar, we should be rejoicing that others can enter into nós also. precisamos nos alegrar que outros também poderão desfrutar disso. What a wonderful picture we have here of this selfless service. Que maravilhoso quadro nós temos aqui de um serviço não egoísta. And then let's continue to the next man. Vamos continuar para o próximo homem. As we look at verses 11 and 12, Vamos olhar para o versículo 11 e 12. it says, Now after him was Shammah, the son of Agi a Hararite, and the Philistines were gathered into a troop, where there was a plot of ground full of lentils, and people fled from the Philistines. And he took his stand in the midst of the plot, defended it, struck the Philistines, and the Lord brought about a great victory. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. As we look at this one, Shammah, Quando nós olhamos para esse homem Sama, we see here a beautiful picture of one who has a love for his inheritance. nós vemos aqui uma pessoa que tinha um grande amor por sua herança. He says there's a plot of ground full of lentils. Ele disse assim, existe um pedaço de terra cheio de lentilhas. And when the Philistines come, E quando os filisteus vieram, again, all the people flee, de novo, todas as pessoas fugiram. but he stays there. Mas ele ficou ali. And people ask why. E pessoas perguntaram, por quê? It's just a piece of ground. É só somente um pedaço de terra. It's just a few beans. São algumas lentilhas. It looks worthless. Parece imprestável. It doesn't appear to be of any value. Não parece ter nenhum valor. Why go to all this trouble for that? Por que ter tanto trabalho por causa disso? But he had, as the psalmist said, Como o salmista diz, my inheritance is beautiful to me. minha herança é linda para mim. He knew that this plot of ground Ele sabia que aquele pedaço de terra was the ground that the Lord had given him. era o pedaço de terra que o Senhor havia dado a ele. And he knew that these beans, E ele sabia que aquelas lentilhas they were food for the people of God. seriam comida para o povo de Deus. And so he knew of the treasure and the riches that he had in the Lord. Então ele sabia as riquezas e o tesouro que ele tinha no Senhor. And even though the world was looking around and saying it was worthless, E mesmo que o mundo olhasse e dissesse que era imprestável, he was saying, no, e ele dizia, não, this is the Lord's inheritance. essa é a herança do Senhor. We find many things that the Lord has given us. Nós sabemos de muitas coisas que o Senhor nos deu. People are making little of them today. E as pessoas desprezam elas. They're saying it's of no value. E as pessoas dizem, não tem valor nenhum. Why do you go to all that trouble? Por que você tem tanto trabalho com Why do you isso? go to all that trouble just to have the Lord's table on a Sunday? Por que vocês têm tanto trabalho só para ter a mesa do Senhor no domingo? Why do you go to all this trouble to preserve the Word of God? Por que vocês têm tanto trabalho para preservar a palavra de Deus? Why do you go to all this trouble just to try to keep families together? Por que vocês têm tanto trabalho para manter as famílias juntas? People out there, they question, who is Jesus? E as pessoas perguntam, quem é Jesus? What is the church? O que
é a igreja? Many, even within the religious communities, they look down upon this. Mesmo no meio religioso, muitos olham de maneira desprezível para isso. And as we are those standing for the testimony of Jesus, E se nós formos aqueles que estão permanecendo firmes pelo testemunho de Jesus, we can look foolish in the eyes of many. nós podemos parecer aos olhos de muitos como tolos. And the sad thing, brothers and sisters, it's one thing to look foolish in the eyes of the world. E uma coisa triste é que nós podemos parecer como tolos para os olhos do mundo. But are we willing to look foolish in the eyes of the religious community? Mas nós estamos dispostos a parecer tolos aos olhos da comunidade religiosa? And say, oh, it's so much trouble to do that every week. É muito trabalho fazer isso toda semana. What if somebody just do it every month? Faz somente uma vez por mês. Why go to all this trouble for baptism? Por que tanto trabalho para o batismo? Why do you stick only to the Word of God? Por que você só fica com a palavra de Deus? There's so many other things out there that can help you. Existem tantas outras coisas lá fora que podem te ajudar. Why do you keep talking about the cross? Por que você continua falando sobre a cruz? Oh, there's many other helpful books out there. Existem tantos outros livros que podem te ajudar. Are we willing to take our stand in the midst of this little piece of land? Será que nós estamos dispostos de permanecer firme nesse pequeno pedaço de terra? Realizing that God has precious food for His people. Percebendo que o Senhor tem comida preciosa para o seu povo. And take that stand. E vamos tomar aquele passo de permanecer firme. Paul calls them fools for Christ. Paulo chama essas pessoas de tolos por Cristo. Because it looks loucos so por Cristo. foolish for what we're doing. Porque nós parecemos tão tolos pelas coisas que fazemos. But when we're captured by the love of our Master, Mas quando nós somos capturados pelo amor do nosso mestre, and when we know this is the King's heart and desire for us to possess this, e quando nós conhecemos que está no coração do nosso rei, nós termos posse disso, it takes on a whole different perspective. isso muda totalmente a nossa perspectiva. And it is precious to us. E isso se torna precioso para nós. We understand what the psalmist said Então a gente passa a entender o que o salmista when he disse. said, "My inheritance is beautiful to me." Então quando ele disse, a minha herança é linda para mim. At first we see something, we don't really appreciate it. Às vezes a gente vê algo e no primeiro momento a gente não aprecia muito. But as we understand it more and more, Mas quando nós passamos a compreender mais e mais, both of my grandparents and my parents are now with the Lord. tanto os meus pais como meus avós agora já estão com o Senhor. And I remember as I would grow up, I would go to their houses. Eu me lembro quando eu estava crescendo, eu ia para a casa deles, And as a young person, I never pay attention to anything in their para a house. casa dos meus avós, e quando eu era criança eu não prestava atenção em nada na casa deles. It wasn't very precious to me. Não era nada precioso para mim. But now, as I get a little bit older, Mas agora que eu envelheci, as I see a vase from my grandmother, quando eu olho para um vaso da minha avó, or I see something from my father. ou quando eu vejo algo do meu pai, My father was a chaplain in World War II. o meu pai foi um capelão na Segunda Guerra Mundial. He served in the Pacific, fighting Japan. Ele serviu no Oceano Pacífico lutando contra o Japão. And as he was a chaplain serving there, E quando ele era um capelão lutando, servindo ali, in order to have the Lord's table, para que ele pudesse participar da mesa do Senhor, he had a little box. ele tinha uma pequenininha caixa. And you open this box, E ele abria essa caixa there was a little plate, e havia um pequenininho prato, a few cups, alguns copinhos, one cup for the juice, one big cup, one little bigger, a a bigger small, a jar. É, Okay. um pequeno jarro que era para o suco de uva, né? And E copinhos. I remember seeing this as I grew up, Eu me lembro vendo aquele objeto quando eu and crescia. it didn't mean much to me. Não significava muito para mim. But now I have that. Mas agora eu tenho essa caixinha. And I'm so thankful that I came from a Christian family. E eu sou tão grato de ter nascido numa família cristã. I'm thankful my father served the Lord. Eu sou muito grato que o meu pai serviu ao Senhor. In the midst of the battles of the Pacific, E no meio daquelas batalhas lá no Oceano Pacífico, he was there having that Lord's table with different ones. e ele podia compartilhar com outras pessoas a mesa do Senhor através daquilo. It's one of those things I wish I had recognized the preciousness of it sooner.
É uma das coisas que eu gostaria de ter apreciado mais cedo na minha vida. because I was never able to ask him about it. Porque eu nunca pude perguntar a respeito disso a ele. I would have learned to have learned more of it. Eu gostaria de ter aprendido mais a respeito disso. The Lord has brought us into a precious inheritance. O Senhor nos trouxe uma maravilhosa herança. Learn of it today. Aprenda dela hoje. Don't wait so long. Não espere tanto tempo. All that the Lord has brought us into, Tudo que o Senhor nos trouxe, nos conduziu, particularly you young people, especialmente vocês jovens. it might not look so important to you Pode today. não parecer muito importante para você hoje. The world might look so much more important, O mundo pode parecer tão mais importante, but it's very precious. mas é muito precioso. And learn of it today. Aprenda disso hoje. The wonderful thing about our Lord A coisa maravilhosa a respeito do nosso Senhor is that He understands us. é que Ele nos compreende. We can go, as a young person, we can go to the Lord. É como um jovem, a gente pode ir para o Senhor. And we can say, Lord, my parents, all these old people like Mac, they say this is so precious. Ah, meus pais, e aquele velho Mac, fala essas coisas que são tão preciosas. Falam que essas coisas são tão preciosas. But as I look at it, Mas quando eu olho para I elas, don't understand. eu não consigo entender. Why is this so precious? Por que isso é tão precioso? Show me, Lord. Me mostre, Senhor. And He'll show you E Ele vai te mostrar. if we ask. Se nós pedirmos isso a Ele, Will we have that desire to be learning of Him? será que nós temos esse desejo de aprender dele? There's some unsearchable riches of Christ Existem riquezas insondáveis em that He wants us Cristo to enter into. que Ele quer que nós experimentemos. This one mighty man, Este homem valente aqui, he saw it. ele viu isso. To others, it looked worthless. Para os outros, aquilo era It desprezível. wasn't worth fighting over. Não tinha muito valor. And they ran away. E eles fugiram. But as he stood, Mas quando ele permaneceu ali, the Lord brought about a great victory. o Senhor realizou uma grande vitória And as the ali. things of the Lord become more precious to us, Quando as coisas do Senhor se tornam mais preciosas a the nós, testimony of Jesus will become stronger and stronger o in this day. testemunho do Senhor se tornará cada vez mais forte. So may we see the beautiful inheritance that we have, Que nós vejamos a maravilhosa herança que nós temos, learning more and more of our Lord. aprendendo mais e mais do nosso Senhor. And then we come down to another wonderful story. Aí nós chegamos a outra história maravilhosa. As we read this, it actually seems kind of strange. Quando nós lemos isso, parece meio estranho. David's reaction seems kind of odd. A reação de Davi parece meio estranha. As we come to we'll start in verse 14 Vamos começar no versículo 14. and we'll read through 17. Nós vamos ler até o 17. And David was then in the stronghold, while the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. And David had a craving and said, "Oh, that someone would give me a water to drink from the well of Bethlehem, which is by the gate." So the three mighty men broke through the camp of the Philistines, drew water from the well of Bethlehem, which was by the gate, and took it and brought it to David. Nevertheless, he would not drink it, but poured it out to the Lord. And he said, "Be it far from me, O Lord, that I should do this. Shall I drink the blood of the men who went in jeopardy of their lives?" Therefore he would not drink it. These things the three mighty men did. Também 14. 14, yeah. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: "Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém." Então aqueles três valentes romperam pelo campo dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: "Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes." As David is there with his mighty men, Quando Davi estava ali com seus valentes, he's reflecting back when he was a young child in ele Bethlehem. estava lembrando quando ele era uma criança lá em Belém. And he said, "Oh, that well by the gate. E ele disse: aquele poço lá perto do The portão, water there is so sweet. a água lá é tão doce. If I had a drink of it."
Ai, se eu pudesse And beber these three, they dela. go down, E aí aqueles 3 homens foram até they lá break through the line of the e Philistines. passaram pelos filisteus They get this cup of water, e pegaram aquele copo de água bring it back to e David, trouxeram de volta para Davi. and he pours it out. E aí ele derrama a And água. they're going, what? E aí eles olharam e falaram, mas o que é isso? What is this? O que é isso? It sounds so strange. Parece tão estranho. But if we stop and think, Se nós pararmos para pensar, these 3 men, esses 3 homens, we don't know their names. nós não sabemos o nome deles. We don't know. We don't know their names, Nós não sabemos, but God knows. mas Deus He knows sabe. each one of them by name. Ele conhece cada um pelo nome. And they were motivated by a love for their master and his E eles interest. estavam motivados pelo amor e interesse do seu mestre. And when David saw what they did, E quando Davi viu o que eles tinham he feito, saw how they risked their life. viu como eles haviam arriscado a sua própria vida, He saw how that they went through all of this danger just for him. que eles passaram por todo aquele perigo só por causa dele. He said this service was so precious E ele disse, o serviço foi tão precioso that it humbled him. que isso o humilhou. He said nobody is worthy of this. Ninguém é digno disso. It brought a worship to his heart. Isso trouxe uma adoração ao seu coração. David wasn't just pouring this water out. Davi não estava somente derramando aquela água. He was offering it as an offering to the Lord. Ele estava oferecendo como uma oferta ao Senhor. Only the Lord was worthy of something like this. Somente o Senhor era digno de algo assim. David was not worthy of it. Davi não era digno disso. It was so holy. Era tão santo, It was so sacred. foi tão sagrado, He wasn't worthy, que ele não era digno. but only the Lord was worthy of this. Somente o Senhor era digno It was disso. so precious. Foi tão precioso. Oh, how we see within these ones, Como nós vemos nesses homens, how they had this heart for their master. como eles tinham aquele coração para o seu But mestre. David was also showing them Mas também Davi estava ensinando a eles that he too was a man, que também ele era um homem and he wasn't worthy of this. e ele não era digno de nada disso. That who they were really serving, E quem na verdade eles estavam they servindo, were serving the Lord. eles estavam servindo o Senhor. Have you ever been in a situation, Será que você já passou por uma situação whether you have some need or particular desire in your life, quando você tem uma necessidade na sua vida ou um desejo, and then somebody comes in and does something for you? e aí vem uma pessoa e faz algo para você? Oh, it brings a worship to your heart. Isso traz uma adoração no seu coração. You feel like a thank you is so inadequate. Você sente que somente dizer um obrigado é tão pouco. Even if you try to buy them a little present, it Ai, seems so E inadequate. quando você pensa até em comprar um presente, você acha que é tão pouco para agradecer. Because what they did, Porque o que essa pessoa fez it was from their heart. foi do seu coração. And you could tell they were doing it out of a heart of love. E você pode dizer que ela fez por amor. And it brought a worship to you. Isso traz uma adoração a você. Oh, brothers and sisters, Oi, irmãos e irmãs. this is the heart of a mighty man. Este é o coração de um valente. Not caring about themselves, Não pensa em si mesmo, but simply desiring to satisfy the heart of their master. mas somente pensa em satisfazer o coração do seu mestre. As we're serving one another, Quando nós estamos servindo uns aos our outros, goal isn't really serving one another. o nosso objetivo, na verdade, não é servir um ao outro. Our goal is serving Him. O nosso objetivo é servir a Ele. And as we do it unto Him, E quando nós fazemos isso para Ele, He receives all the glory and honor. Ele recebe toda a glória e honra. This is what was upon these men's heart. Era isso que estava no coração daqueles homens. As we look at these different men, Quando nós olhamos para esses diferentes you homens, start to notice some characteristics. você começa a perceber algumas características. And really there's maybe, we could say 3 overall characteristics. Acima de todas, nós podemos citar 3 características. First, they were motivated by the love for their master. Eles eram motivados pelo amor que tinham para o seu They mestre. were motivated by that love for him and his interest. Eles estavam motivados pelo amor que eles tinham com ele e os seus interesses também. They weren't thinking of themselves. Eles não estavam pensando neles They were mesmos. thinking of him. Eles estavam pensando nele. And this is the way, and unless we're captured by that love of Christ, A não ser que nós sejamos capturados pelo amor de Cristo, we still serve ourselves.
nós servimos a nós mesmos. But the more we see of Him, Mas quanto mais nós vemos dele and we're captured by e Him, nós somos cativados por ele, we can be those that are serving Him and honoring Him. nós podemos ser aqueles que estão servindo a ele e honrando a ele. These also, they're focused upon His purpose. Eles também estão focados no propósito dele. They were there to make David king, Eles estavam ali para fazer Davi rei. and they were focused on that, E eles estavam focados of nisso, bringing this kingdom in. de trazer aquele reino. And they were not distracted by other E eles things. não se distraíam com outras coisas. They weren't distracted by bad leaders. Eles não se distraíam com maus líderes. Remember, their leader was Joab. Vocês se lembram que o líder deles era Joabe. And as we said earlier, he was very self-centered. E como nós dissemos antes, ele era muito centrado em si mesmo. But their eyes were upon their master. Mas os olhos daqueles outros estavam no seu mestre. And even though Joab lived a very self-centered life, Mesmo que Joabe vivesse uma vida muito centrada em si mesmo, they did not allow Joab to distract them from their service to David. eles não permitiram que Joabe distraíssem eles do seu serviço a Davi. Sometime in our lives, Algumas vezes nas nossas vidas, we can say, oh, if those brothers were better, a gente pode dizer, se aqueles irmãos fossem melhores, then I could have a better Christian life. aí sim eu teria uma vida cristã melhor. I could serve so much more. Eu podia servir muito mais. We always blame others. A gente sempre culpa os outros. But these ones, they had that relationship with the king. Mas aqueles tinham um relacionamento tal com o And they rei weren't distracted by que anything. eles não se distraíam com nada. They weren't distracted by their brethren. Eles não se distraíam com seus irmãos. When all the brethren fled and went the other way, Quando os irmãos fugiam e iam para o outro lado, they continued faithful. eles permaneciam fiéis. Sometimes as we're following our Lord, Algumas vezes, quando nós seguimos o nosso as we're Senhor, going through this discipleship process, quando nós passamos por esse processo de discipulado, it can feel pretty lonely. nós podemos nos sentir muito solitários. We can feel almost as if we're walking alone. Nós sentimos como se estivéssemos caminhando sozinhos. But is the Lord enough? Mas o Senhor é suficiente. Is the Lord enough for us to continue on? O Senhor é suficiente para que nós continuemos mesmo sozinhos. He was enough for these. Ele foi suficiente para esses homens. We see they weren't distracted by difficulties. Nós vemos que eles não se distraíram pelas Whether it dificuldades. was the Philistines in Bethlehem guarding a well, Sejam aqueles filisteus que estavam ali em Belém guardando aquele poço. or even like an Abigail last night. Ou então, como na história de Abigail que falamos na noite passada. Remember, Abigail was married to this man Nabal, Vocês se lembram que Abigail era casada com aquele homem chamado Nabal. and he was described as wicked and worthless. E ele é descrito na Bíblia como um homem perverso e imprestável. But Abigail did not allow a bad marriage to hinder her relationship with the Lord. Mas Abigail não permitiu que um mau casamento a impedisse de ter um relacionamento com o Senhor. Sometimes we can say, Algumas vezes a gente pode dizer, oh, if my husband was so much better, se meu marido fosse muito melhor. or if my wife was better, Ou se a minha mulher fosse melhor. then I could serve the Lord more. Aí eu podia servir mais o Senhor. Abigail did not make any excuses. E Abigail não dava nenhuma desculpa. She found the Lord in the midst of a terrible marriage. E ela encontrou o Senhor no meio de um casamento terrível. And this is one of the characteristics of a mighty man. E essa é uma das características dos valentes. They overcome right where they are, Eles vencem aonde eles estão, not allowing the circumstances of life to control them, não permitindo que as circunstâncias da vida o controlem. but overcoming those Mas circumstances eles vencem essas and circunstâncias finding the Lord in it. e encontram o Senhor nelas. They weren't making any excuses. Eles não estavam dando nenhuma desculpa. Today we always make excuses. Hoje nós sempre damos desculpas. It's never our responsibility. É nunca nossa It's responsabilidade. so hard today to get people to accept responsibility for their actions. É tão difícil hoje encontrar pessoas que assumem a responsabilidade por suas ações. Oh, I'm this way because my parents were like that. Eu sou assim porque meus pais são assim. I'm this way because of my environment. Eu sou assim por causa do meu ambiente. Now, all of these influence us, we understand. Claro, nós entendemos que tudo isso influencia. But God has made a way to overcome this in Christ. Mas Deus achou um
caminho no meio disso para vencermos em Cristo. and that we can be those new creatures E que nós possamos ser essas novas criaturas. and allow the life within us to overcome wherever we are. Que permitam que a vida de Cristo nos faça vencer aonde quer que nós estejamos. And as we see within these men, E ao vermos esses homens, they weren't distracted in any way from the purpose God called them for. eles não se distraíram de maneira nenhuma do propósito que Deus os havia chamado. And the third thing we see within E a them, terceira característica que nós vemos neles, their attitude was always for the brethren. que a atitude deles era sempre para os irmãos. They were caring for everybody. Eles estavam indo à frente por todos, eles estavam carregando todo mundo. They weren't just there for Eles themselves, não estavam ali para eles mesmos but somente, standing for all the people of mas God. eles estavam permanecendo por todo o povo de Deus. As we gather together as a testimony unto Him, Será que nós nos reunimos para um testemunho? we're dele? testifying of the oneness of the entire body. Nós estamos testemunhando a unidade de todo o corpo. And praise God for all that He's done. E graças a Deus por tudo que Ele fez. And we continue in that. Quando nós continuamos a ver isso. It's wonderful as you look at these different men. É maravilhoso que quando nós olhamos para esses homens diferentes, We see ones who were able to stand for the Lord. nós vemos aqueles que permaneceram firmes pelo Senhor. Because we know in life, Porque nós sabemos que na vida, many can move with the crowd, muitos podem seguir a multidão, but who can stand alone? mas quem pode permanecer When sozinho? things are going well, Quando as coisas estão boas, many move with the crowd. muitos seguem as multidões. As we've been around this area for a little while now, Ao estarmos aqui nessa região por um tempo, I noticed one big change from last year. eu notei uma grande diferença do ano passado que eu estive aqui. Last year, when we were around here, No ano passado, quando estivemos aqui, everybody was talking about Corinthians. todo mundo está falando do Corinthians. They had gone to Japan. O Corinthians foi para o Japão. They had won this title. Aí ele ganhou aquele título. Oh, the whole crowd was for Corinthians. Toda a multidão era a favor do Corinthians. Now, Agora, I look around. eu olho em volta. Where are the Corinthians? Cadê os corintianos? The loyal, faithful ones are still Aqueles there. fiéis ainda estão lá. They can permanecendo stand. firmes. That's how you know loyal fans. É aí que você conhece os fãs fiéis. Many move with the crowd. Muitos foram atrás das multidões. But Atrás who- das multidões. Né? Who will stand during the difficult Mas times? quem vai permanecer ali nos tempos difíceis? We're like that in our lives. Nós somos assim nas nossas vidas. We can be like that in the church. Nós podemos também ser assim na igreja. Everything's going well, we all go together. Quando tudo está bem, nós andamos juntos. It becomes a little Se difficult. fica um pouco difícil, We start falling away. a gente começa a ir embora. May the Lord call us together, Que o Senhor nos chame para estarmos juntos. that we could be those standing for that Para que testimony. nós sejamos aqueles que permanecemos para o testemunho do Senhor. Remembering that we're there to bring in this kingdom. Lembrem-se que eles estavam ali para trazer o reino. Let's look over in 1 Chronicles chapter 11. Vamos olhar para 1 Crônicas, capítulo 11. In 1 Chronicles 11, the mighty men are listed again. Aqui em 1 Crônicas 11, os valentes são novamente citados. But it's fair. If we look at 1 Chronicles 11:10, Se nós olharmos para 1 Crônicas 11, 10, it's very clear why these ones are together. é muito claro porque aqueles homens estavam juntos. And it says, "Now these are the heads of the mighty men whom David had, who came to give him strong support in his kingdom, together with all Israel, to make him king, according to the word of the Lord concerning Israel." São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. One heart, one purpose, a singleness of vision. Um só coração, uma só mente, um só propósito, According to the word of God. de acordo com a palavra de Deus. And as they were able to stand upon the word of God, E quando eles permaneceram firmes na palavra de Deus, it strengthened their faith. isso fortaleceu a sua fé. And it gave them that courage to go forward. E deu a eles aquela coragem para eles prosseguirem. As we come down to chapter 12, Quando nós chegamos no capítulo 12, we see a little more description of ones that came to David. nós vemos
pouco mais da descrição dos homens que vieram a Davi. Now, this is still during his time of rejection. Aqui ainda estava o tempo da rejeição de Davi. If we look at 1 Chronicles chapter 12, verse 1, Se olharmos para 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1, it says, Now these are the ones who came to David at Ziklag, while he was still restricted because of Saul the son of Kish, and they were among the mighty men who helped him in war. são estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Now this is a pretty extensive list in chapter 12, E tem uma extensa lista aqui no capítulo 12. and we're not going to be able to touch on all of the aspects of these men, Não vai ser possível nós tocarmos todos os aspectos desses homens. but we want to look at a few. Nós vamos olhar somente para alguns. As we look at verse 2, Vamos olhar para o versículo 2. it says these ones, it says, they were equipped with bows, using both the right hand and the left hand to sling stones, to shoot arrows from the bow. They were Saul's kinsmen from Benjamin. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Now at this point in time, most all of the tribe of Benjamin was still with Saul. Nessa altura, quase toda a tribo de Benjamim estava seguindo a Saul. But these few, Mas estes poucos aqui, they left that family, they left the patronage of Saul to go to be with David. eles deixaram sua família, o patriotismo com Saul para estar com Davi. Remember in the New Testament, Você se lembra lá no Novo Testamento? it's some strange sounding verses, Existem alguns versículos que soam tão estranho. but it says, He who loves mother and father and brother and sister, the family more than me, can't be my Aquele disciple. versículo que diz assim: aquele que ama o seu pai e sua mãe, irmão ou irmã mais que a mim, não pode ser meu discípulo. These ones, they were able to put behind the things of this world. Esses homens puderam pôr de lado as coisas desse mundo. They had a pretty good life with Saul, Eles tinham uma boa vida com Saul, but something had touched their heart. mas alguma coisa tocou os seus corações. Maybe they saw the reality of who Saul was, Talvez eles tivessem visto a realidade de quem Saul era. and they, through that word of God, through the word of the Lord, they heard about David, E através da palavra do Senhor ficaram sabendo a respeito de Davi. and they made a choice. E eles fizeram uma escolha. It's interesting how it describes these ones. They could fight with their left hand or their right É hand. engraçado como aqui é descrito que eles podiam lutar com a mão direita, com a mão esquerda. Now that's something that most of us can't do very naturally. Isso muitos de nós naturalmente não pode fazer. That comes through training. Isso é feito através de treinamento. It's really the work of the cross. É realmente o trabalhar da cruz. Because what this is speaking to us is a balanced life. E o que isso nos fala? Nos fala numa vida equilibrada. Most of us get imbalanced in our life. Muitos de nós temos uma vida desequilibrada. We can get focused on some aspect, A gente pode ficar focado em algum aspecto and we start going this way. e aí a gente começa a andar por esse caminho. We can focus upon our individual life in the Lord, A gente pode focar na nossa vida individual com o Senhor. and we can forget about our corporate life together. E pode esquecer a respeito da nossa vida corporativa. We can focus about resting in the Lord A gente pode focar em descansar no Senhor. and forget about working for the Lord. E esquecer do trabalhar no Senhor. We can focus on the Holy Spirit, Nós podemos focar no Espírito Santo, focus on the gifts, nos dons. praise God for them, Graças a Deus por eles. but we can get out of balance. Mas a gente pode ficar desequilibrado. We can focus on prophecy A gente pode ficar focado em profecias. and how we should know the prophecy. Mas como nós devemos conhecer as But we have such a profecias? tendency to get imbalanced. A gente tem uma tendência a ficar desequilibrado. But as we allow the cross to work within us, Mas quando a gente permite que a cruz trabalhe dentro de nós, and as we stay in fellowship with one another, quando a gente permanece em comunhão um com os we're able to outros, keep our eyes upon the King and walk straight ahead. e quando a gente consegue permanecer, fixar os nossos olhos diretamente no Rei, Living that balanced life. a gente vive aquela vida equilibrada. And it doesn't come naturally to us. Isso não vem a nós naturalmente, de But thank maneira the Lord, natural. these ones had been allowed the Lord to work in them. Mas graças a Deus que esses homens permitiram que o Senhor trabalhasse neles. And we need to be balanced in these end days. E nós precisamos ser equilibrados nesses últimos dias. As I'm getting older,
Quando eu estou ficando mais velho, one of the things they tell us to work on is our balance. uma das coisas que falam pra gente quando a gente fica mais velho, This is- trabalhe o seu equilíbrio. This is why in the States, once a week, I do my Pilates. É por isso que nos Estados Unidos eu faço uma vez por semana pilates. Just because I need to help my balance. Então, como eu estou envelhecendo, eu preciso ajudar o meu equilíbrio. Because if you're not balanced, Porque se você não tiver equilibrado, it's very easy to get knocked over. é muito fácil você cair. And it's this way in our Christian life. E é da mesma maneira, sim, a nossa vida cristã. If we get focused on one particular aspect of this life. Se a gente ficar somente focado em um aspecto dessa vida, Now I'm talking about the truths of the Lord, the good things of the estou Lord. falando das verdades do Senhor, das boas coisas. I'm not talking about false Eu doctrine não or estou falando false a respeito teaching. de falsas doutrinas, falsos ensinos. I'm talking about the things of the Lord. We can get imbalanced or focused on them. Nós podemos ficar desequilibrados somente em focarmos nelas. It becomes very easy to go astray. E pode ficar muito fácil de se desviar. And we can get knocked out of the race. E a gente, durante a nossa caminhada, a gente pode cair. But praise God, as we live this balanced life, Mas graças a Deus, quando a gente vive uma vida equilibrada, we can be those that hasten His a return. gente pode ser aqueles que vão apressar a volta do nosso Senhor. Now, as you look down at this next group, Se você olhar para o nosso próximo grupo aqui, in verses 8 through 15, we have the Gadites. do versículo 8 a 16, tem os gaditas. Yes, we'll read verse 8. Nós vamos ler do versículo 8. And from the Gadites there came over to David in the stronghold in the wilderness mighty men of valor, men trained for war, who could handle shield and spear. Their faces were like the faces of lions, and they were as swift as gazelles on the mountains. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. And then verse 15 E aí versículo 15. says, These are the ones who crossed the Jordan in the first month, when it was overflowing all its banks, and they put to flight all those in the valleys, both to the east and the west. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. As we look at these Gadites, Quando nós olhamos para esses gaditas, it's interesting how they're described. é interessante como eles são descritos It says they aqui. have the face of a lion É dito que eles tinham face como de leões, and swift as a gazelle. e eram ligeiros como as gazelas. Now, if you ever look at the face of a lion, Se você olhar para a face de um leão, it's very strong and kingly. é muito forte, real. That lion's face is under control. A face do leão está no controle. When you look at a lion's face, Quando você olha para a face de um leão, the only thing you see is that he's hungry for you a única coisa que você vê é que ele está com fome de você. and he's ready to come at E you. ele está pronto para vir até você. But one of the things about a lion, Uma das coisas a respeito do leão he has great eyes. é que ele tem grandes olhos. They say the eyes of a lion are 6 times more sensitive than our eyes. É dito que os olhos dos leões são 6 vezes mais sensíveis do que os nossos olhos. And what this was speaking to me is really, to summarize it, is spiritual discernment. O que isso me falou? Me fala a respeito do discernimento espiritual. They're able to look at something Eles eram capazes de olhar para as coisas and see if this is of their master or not. e descobrir se era do mestre ou não. So oftentimes we can look at something, Às vezes nós podemos olhar para algo it has the label of Christian on it, que tem a marca dita cristão and we don't know what it is. e nós não sabemos dizer o que é. But that lion is trained. Mas aquele leão é treinado. He has that sensing within Ele tem um sentido dentro de si and says, This is not of my master, e que diz: isso não pertence ao meu mestre. or this is my master. Ou isso pertence ao meu mestre. And it's an interesting combination É uma interessante combinação, because it's a face of a lion, porque a face de um leão, but then as swift as a gazelle. mas também ligeiro como uma I gazela. love how the gazelles run Eu amo como as gazelas correm, because it's as if they never touch the ground. porque parece que elas nem tocam o chão. They're free from this world. Elas estão
livres desse mundo. free from the attachment of this world. Estão livres de todos os apegos a esse mundo. Most of us were so attached. Muitos de nós estamos tão apegados aqui. Oh, but these gazelles, they're free from this world. Mas aquelas gazelas estão livres deste mundo. And where the lion has great eyes, E como o leão tem maravilhosos olhos, grandiosos olhos, the gazelle has great ears. a gazela tem bons ouvidos. There's a sensitivity there. Existe uma sensibilidade ali. Oh, and there's a gazelle in the New Testament, Existe também uma gazela no Novo Testamento. a mighty man in the New Testament. Homem poderoso, valente no And Novo her Testamento. name was Dorcas. E o nome dele era Dorcas. And a wonderful testimony about Dorcas. E existe um grande testemunho a respeito de Dorcas. It says that she was abounding with deeds, E é dito que ela era grandiosa em obras. abounding of deeds of kindness and charity, which she continually did. Ela continuamente fazia obras de caridade e bondade. She was so sensitive to the needs around her. Ela tinha tanta sensibilidade com a necessidade ao seu redor. As she was among the brothers and sisters, E quando ela estava entre os irmãos e as irmãs, she saw this one needed that. ela via que aquele irmão precisava disso. Nobody even said anything. Ninguém dizia nada. She sensed it. Ela sentia isso. She saw a need over here, Aí ela viu uma outra necessidade ali. and it says she was abounding with these works, Então ela abundava nessas obras which she continually did. que ela continuamente fazia. This was her life. Essa era a sua vida. This is the life of a mighty man. Essa é a vida de um valente. Yes, strong in the Lord, Sim, forte no Senhor. mighty like a lion, É poderoso como um leão, but also sensitive as a gazelle. mas também sensível como uma gazela. Only the Lord can work this character and nature within us. Somente o Senhor pode trabalhar esse caráter em nós. We'll be one or the Essa other. natureza. We will Nós be one or the seremos other. ou um ou outro. We're not going to be both. Nós não seremos os dois. But as we allow the Lord to work within Mas us, quando nós permitimos que o Senhor trabalhe em nós, we'll have those eyes to see, nós teremos olhos para ver. we'll have those ears to hear, Nós teremos aqueles ouvidos para ouvir. we'll have that sensitivity. Nós teremos aquela sensibilidade. Praise God for these ones. Graças a Deus por estes. Now, as I said, we're not going to be able to look at all of these. Como eu disse, nós não seremos capazes de olhar para todos esses homens. I want to look down at the next group. It's in verse 19 through 22. It's the sons of Manasseh. Vamos olhar para o próximo grupo no versículo 19. Os filhos de Manassés. And as you look at these ones, Quando você olha para esses, we'll start reading in verse 20, 12, 20. 12, 20. These ones in Manasseh, this is when they came to David. Esses homens de Manassés vieram aqui para Davi nessa ocasião. It says, as he went to Ziklag, there defected to him from Manasseh. Voltando ele, pois, a Ziklag, passaram-se para ele de Manassés. Now, we're not going to read those names. Nós não vamos ler esses nomes. Then verse 21. Versículo 21. It says, and then they helped David against the band of raiders, for they were all mighty men of valor, were captains in the army. For day by day men came to David to help him until there was a great army like the army of God. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquela época, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. These ones came to David at Ziklag. Esses homens vieram a Davi em Ziklag. And David was getting ready to go out against those raiders who had invaded their city. E Davi estava se preparando para ir contra aqueles homens que iam invadir aquela cidade. And these ones went with David right then. E esses homens foram junto com Davi. And what we can see here E o que nós podemos ver aqui? is they came right in and started serving. E eles vieram imediatamente e começaram a servir. They didn't have to stop and wait. Eles não tiveram que parar e esperar. As they came to the king, Quando eles já chegaram ao rei, the king said, "Come and learn of me." o rei disse: venham e aprendam de mim. They immediately came in and started serving.
Eles imediatamente vieram e começaram a servir. And we want to have this spirit also. Nós também queremos ter esse espírito. Sometimes we can say, oh, I'm not ready to serve yet. Algumas vezes nós dissemos assim, eu não estou pronto para servir I need to be ainda. around a little bit more. Eu preciso ainda estar por aí. No, as we come in, as we come under the authority of the King, Mas quando nós nos chegamos debaixo da autoridade do Rei, He wants us to come right in and serve. Ele deseja que nós sirvamos imediatamente. And He has different areas. There's a variety, a great diversity of service. Existe uma grande diversidade de serviços. And He will use us in wonderful E ways. Ele vai nos usar de maneiras maravilhosas. And there's that wonderful testimony in verse 22. E também tem um maravilhoso testemunho aqui no versículo 22. Day by day, men came to David. Que dia após dia vinham homens até Davi. And remember, this is still during that time of rejection. Vocês se lembrem que aqui ainda Davi estava naquele tempo de rejeição. But more came in because a few stood with David. Mas vieram a se juntar com ele, porque alguns permaneceram com ele firmes. As these few stood with David and were faithful, Quando aqueles poucos ficaram com Davi e permaneceram fiéis, more and more came in. muitos outros vieram. And the Lord was able to form them, it says, in like an army of God. E foi formado um exército aqui, que aqui é dito como exército de Deus. And then when you look at verse 23, E aí quando você olha para o versículo 23, this is where they start to transfer the kingdom to David. aqui é quando foi transferido o reino para Davi. Because by verse 23, Saul is dead. Após a morte de Saul, aqui David nesse is versículo, king over Judah at Hebron. Davi passou a ser rei em Judá, em Hebron. And they're in the process of making David king over all of Israel. E num processo de tornar Davi rei sobre todo Israel. And we see more and more came to David. E nós vemos que mais e mais pessoas foram até Davi. And with the question we ask at the beginning Mas a pergunta que nós fizemos no começo was, foi: when do we come to him? quando nós nos achegamos a ele? The mighty men came to David Os valentes vieram até Davi during that time of rejection. naquele tempo da sua rejeição. And these are the days of our Lord's rejection. E hoje são os dias da rejeição do nosso Senhor. And we want to be those that are coming to him now. E nós queremos ser aquelas pessoas que se achegam a ele hoje. So where do these men end up? Então, onde acabaram esses homens? They end up ruling with David in his kingdom. Eles acabaram reinando com Davi no seu reinado. Let's look over at 1 Chronicles 27. Vamos olhar primeiro Crônicas 27. As David is setting up his kingdom, Quando Davi estava arrumando o seu reino, if we look in 1 Chronicles 27, se nós olharmos para 1 Crônicas capítulo 27, he's setting up the administration of his kingdom ele here. está montando a administração do seu reino aqui. And if you want to take the time, Se você quiser gastar tempo, many of the names listed here muitos dos nomes que são ditos aqui are those listed back under the mighty men. são nomes daqueles homens valentes antes citados. They brought in the kingdom, Eles trouxeram o reino and then they were ruling and reigning with him. e eles governaram e reinaram com ele. As we go over to 1 Chronicles 28, Quando a gente vai agora para o capítulo 28 de 1 Crônicas, in that first verse of that chapter, no primeiro versículo desse capítulo, David is sharing with the people about how a temple is going to be built Davi está compartilhando com o povo de que maneira o templo seria construído. and who is there with David making this announcement. E quem estava ali com Davi quando ele fez esse anúncio? If you look at the end of that Se verse, você olhar no fim desse versículo, it says, the mighty men, even all the valiant men. os poderosos e todo homem valente. And then in chapter 29, E aí no capítulo 29, when Solomon is made king, quando Salomão se tornou rei, and David has made Solomon that king. quando Davi fez Salomão rei, If we look at in chapter 29, verse 24, se nós olharmos no versículo 24, it said, and all the officials, the mighty men, and also the sons of King David pledged allegiance to King Solomon. todos os príncipes, os grandes ou valentes, e até todos os filhos do rei Davi prestavam homenagens ao rei Salomão. Those mighty men were committed to Solomon Aqueles valentes também se comprometeram com Salomão, because they knew their master's heart was for the kingdom to be established. porque eles sabiam que estava no coração do seu mestre One of que the- o reino fosse estabelecido. One of these mighty men, Benaniah,
desses homens valentes, Benaia, he was made commander over all of the army of Solomon. ele se tornou o comandante de todo o exército de Salomão. As these ones were faithful, Aqueles que foram fiéis, they brought in the kingdom. eles trouxeram o reino. And in a similar way, brothers and sisters, Da mesma maneira, irmãos e irmãs, the Lord has a holy calling upon each one of our o lives. Senhor tem chamamento santo para cada uma das nossas vidas. It's a calling with purpose. É chamado com He's propósito. calling us to be trained of Him, Ele está nos chamando para sermos treinados por Ele, to learn of Him, para aprendermos dele. that we would not just as we learn individually, Ao aprendermos individualmente, we would see also how He desires that we be built together. nós também vamos ver que Ele também nos deseja edificarmos juntos, That uns com os outros. that we could join in that testimony of Revelation 11, Para que nós sejamos adicionados também àquele testemunho de Apocalipse where it 11, says the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and His Christ. em que é dito que o reino deste mundo se tornou o reino do nosso Cristo. The first night we ask a question. Na primeira noite, nós fizemos uma pergunta. How can we welcome the King of Glory in the future Como nós vamos poder dar boas-vindas ao reino futuro if we don't welcome Him as King of our life today? se nós não damos boas-vindas a Ele como Rei hoje? Are we waiting for the future kingdom to serve? Será que nós estamos esperando ao reino futuro para servir? His kingdom is here now. O seu reino está aqui agora. And when we see Him as King, Quando nós vemos Ele como Rei, we'll be those that are serving Him. nós seremos aqueles que o serviremos. We'll respond to His love. Nós responderemos ao seu amor. We will respond to His desire. Nós responderemos aos seus desejos. We will be those that know the voice of our King. Nós seremos aqueles que conhecem a voz do seu Rei. I'd like to close with a story. Eu gostaria de encerrar com uma história. In the Middle Ages, England was ruled by kings. Na Idade Média, a Inglaterra era governada por reis. Now England still has kings and queens, A Inglaterra ainda até hoje tem rei e rainha, but they're not real. mas eles não são de verdade. They're just for tourists. É somente para os turistas. But in the Middle Ages, England was ruled by kings. Mas na Idade Média, a Inglaterra era governada por reis. And those that served the kings were his knights. E aqueles que serviam os reis eram os cavaleiros. They had pledged their life to the king. Eles fizeram um voto de servir ao rei. Now there was this one good king. E havia bom rei. Some of them were very good. Alguns deles eram bons. Some of them were very bad. Alguns eram muito maus. This was a good one. Mas esse era bom rei. And he actually cared for his people. E ele cuidava do seu povo. So at times he would leave all of the comfort of his palace E às vezes ele deixava todo o conforto do seu palácio. and he would put on very simple E clothes, ele colocava roupas simples. like the clothes of a peasant. Como a roupa de dos seus servos. And he would go out and be with the people. E ele estaria ali com o povo, no meio dele. And one time as the king went out, E aí uma vez, quando esse rei foi lá, it was lunchtime. era na hora do almoço. And so he was in England they call them pubs, like a pub. Na Inglaterra eles chamam lá de pubs, né? And- De bar. And so as he was in there having lunch, E aí ele estava ali comendo seu almoço. a knight came in also, Aí também veio cavaleiro. and he was sitting on the other side having his lunch. E ele estava comendo numa outra mesa seu almoço. And it was também. very loud and noisy. E ali aquele ambiente estava muito barulhento. Everybody was just drinking their beer and having fun. E todo mundo estava bebendo a sua cerveja, se divertindo. But all of a sudden, Mas de repente, on one side of the room, num lado daquele ambiente, daquele lugar, this knight stood up aquele cavaleiro se levantou. and he says, "Hail to the king!" Aí ele disse: Viva o rei! And everybody looks at him. E todo mundo olhou para ele They said, "You're drunk. e disseram para ele: Você está bêbado. No, you're just being foolish. Você está sendo tolo. The king is not here. O rei não está aqui. We're just all here having lunch." Nós estamos aqui somente comendo nosso almoço. He said, "No, Ele disse: Não, I heard the voice of my king. eu ouvi a voz do meu rei. In the midst of all of the noise of the world, No meio dos barulhos de todo mundo, one who was committed to the king, desse mundo, a pessoa que é comprometida ao rei. he heard that voice.
Ele ouve essa voz. And he stood up and he started walking. E ele se levanta e começa And a they were caminhar. laughing at him, said, "You're just a fool. E aí aqueles homens começaram a rir de sério. What do you think you're doing? Maybe you've gone crazy." Você é um tolo, o que você está fazendo? Você ficou louco. And he walked over to this simple-looking man. E aí ele caminhou em direção àquele homem simples. And he knelt before him. E ele se ajoelhou diante He dele. pulled his sword out. E aí ele tirou sua espada. Again he said, "Hail to the E king." ele disse, viva ao rei. And they just laughed at him more and more. E aí os homens começaram a rir mais e mais dele. But then finally, Mas finalmente, the king stood up. o rei se levantou. He took off the garment that he had. Ele tirou aquela vestimenta que ele tinha. And everybody said, "Oh, E todo mundo disse, they recognize that's the king." é o rei. The king had been in their midst. O rei estava ali no meio deles. They did not know it. E eles não perceberam. But this one whose life was given to the king Mas aquele que tinha dado a sua vida para o rei, heard his voice, ouviu a sua voz. was willing to be humiliated in front of everybody else E teve a disposição de se humilhar no meio de todo mundo to give honor to the king. para honrar aquele rei. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we have a king nós temos um rei who left the splendor of heaven, que deixou o esplendor da sua glória, took on the form of this simple body que tomou a forma desse corpo tão simples, to the point of death. até o ponto da morte. He died that we might know him, Ele morreu para que nós o conhecêssemos, that we might be those that would rule and reign with him. para que nós fôssemos aqueles que iriam reinar e governar com ele. Are we taking the time in this every day to learn his voice? Será que nós estamos separando um tempo todos os dias And para are, aprender a ouvir a sua voz? are we willing to suffer that humiliation with him? Será que nós estamos dispostos a sofrer essa humilhação por ele? Are we willing to be those fools for Christ? Será que nós estamos dispostos a ser aqueles tolos por Cristo? These are the ones that hasten the coming of the Lord. Estes serão aqueles que irão apressar a volta do Senhor. These are the ones that bring in the kingdom. É estes que trarão o seu reino. These are the ones that rule and reign with him. Estes serão aqueles que irão reinar e governar com ele. Amen.